Olá, meus queridos! Salve! Começando mais um Elias Responde. Já vai chegando e deixando o seu dedo aí no like, dê o seu joinha. Não se esquece também de se inscrever aqui no meu canal no YouTube e também compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Toda quinta-feira, às 18 horas, eu estou aqui respondendo as perguntas que vocês me enviam pelo Instagram. Aliás, no exato momento em que este vídeo foi ao ar, ou seja, quinta-feira, 18 horas, eu coloquei uma caixa de perguntas lá no meu perfil do Instagram. Então você pode ir lá agora, pegar a caixa de perguntas e fazer a sua pergunta para o Elias Responde da semana que vem. A primeira pergunta vem da KLNSS03, que está sempre nas minhas aulas. Obrigadão pela consideração. Como diferenciar o uso das palavras haja com H e haja sem H? Simples, e aliás, não só para essas duas palavras, para várias outras. Troque por sinônimos, palavras ou expressões sinônimas. Por exemplo, quando eu digo haja o que houver, estudarei amanhã. Peraí, é haja com H ou haja sem H? Primeiro eu preciso ter na mente o seguinte: haja com H é do verbo haver, haja sem H é do verbo agir. Então, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Haja semelhante de aconteça, haver semelhante de acontecer. Então é haja com H. Perfeito? Eu posso dizer para você o seguinte: talvez haja uma solução rápida. Calma aí, talvez haja uma solução rápida, talvez exista uma solução rápida. Haja, exista, então é do verbo haver. Haja com H. Se eu coloco para você assim, ó, não haja por impulso. Peraí, não tome atitudes por impulso. Então é do verbo agir. Então é haja sem H. Ou então eu poderia dizer a você o seguinte: que você haja com responsabilidade. Ou seja, que você tome uma atitude com responsabilidade. Que você possa agir com responsabilidade. Então, essa troca por sinônimos, ela já vai te ajudar bastante, perfeito? Não precisa ser exatamente uma palavra sinônima, pode ser uma expressão sinônima que te faça perceber se é haver ou agir. Você também pode tentar fazer uma troca por uma locução verbal, porque aí o verbo haver ou o verbo agir também vai aparecer. Uma outra situação semelhante que eu até peguei nesta semana foi em relação à palavra preciso. Algumas pessoas me perguntam, Elias, na frase, é preciso confiar em Deus. Peraí, esse preciso não é um verbo? Não, ele não é um verbo. Até porque se eu fosse trocar por uma outra palavra sinônima, ou uma palavra de sentido semelhante, eu colocaria é necessário confiar em Deus. Ou então, é preciso confiar em Deus, é urgente confiar em Deus. Veja que em nenhuma das ocorrências eu coloquei um verbo, eu coloquei um termo de valor adjetivo. Então, por isso, tente a troca por sinônimos em várias circunstâncias, porque assim você vai saber qual é a palavra certa, se é com H, se é sem H, se é substantivo, se é verbo, isso já ajuda demais, beleza? Essa pergunta aqui é sensacional, é do pertencerei.pcdf. Gostei do nome no Instagram. Sinto minha redação pobre pela falta de vocabulário. Muitas pessoas sentem isso, tá? O que poderia me ajudar? Primeiro de tudo, leitura. Eu me lembro bem quando eu estava na minha graduação em letras na UNB, que era muito comum perceber que o meu vocabulário sempre era muito parecido com as leituras que eu estava fazendo naquele semestre específico. Por quê? Conforme eu ia lendo artigos, textos, livros, e algumas palavras iam me chamando a atenção, ou então algumas formas de redigir chamavam a minha atenção, aquilo naturalmente contaminava o meu vocabulário e a minha redação. Então, leia, e leia aquilo que te agrada. Por exemplo, se você vai ler uma revista e aquela revista tem um linguajar que chama a sua atenção, que você acha que aquilo é bom para um texto, o que você faz? Conforme você vai lendo, por assimilação, você vai melhorando o seu vocabulário. Agora, sem fazer esse processo de leitura daquilo que chama a sua atenção, daquilo que você gosta, é impossível melhorar o vocabulário e melhorar a redação, perfeito? Agora eu só te peço uma coisa. Como você está pensando em redação discursiva para concursos públicos, busque ler textos contemporâneos redigidos em norma culta. Não vai adiantar nada você ler um texto muito antigo para querer incrementar o seu vocabulário, porque isso, na verdade, vai fazer com que o seu texto fique arcaico. E arcaísmo é um vício de linguagem e não uma qualidade do texto. Então é importante que você faça a leitura de textos contemporâneos, cultos e, mais que isso, procure um tipo de redação que desperte em você a admiração. Quando você bater o olho e falar, caramba, essa pessoa escreve de um jeito que eu queria escrever desse jeitinho aí.
Beleza, então você está no caminho certo, é só ir lendo que você vai começar a assimilar. Olhe para esse texto com um olhar de inveja, só que inveja branca. Aquela inveja que você vai bater o olho e falar, nossa, é tão bom que eu quero reproduzir. E não inveja no sentido de, nossa, eu não quero que essa pessoa escreva assim. Não, você quer trazer aquilo para você. Olha essa pergunta, vem da Svetlana Jardim, que perguntou o seguinte: qual é o perfil da banca Fumark? E eu entendo muito bem a pergunta dela e de muitas outras pessoas acerca de algumas bancas. Por quê? A Fumark faz muitas provas em Minas Gerais, mas o banco de questões da Fumark é muito pequeno e não dá ao candidato o perfil da banca. Meu conselho: busque sempre uma banca análoga. No caso da Fumark, duas bancas são correspondentes para que você tenha um maior escopo de questões e possa treinar mais: VUNESP e Sesgran Rio. Principalmente a VUNESP, até porque o volume de questões da VUNESP é enorme. Resolva questões da VUNESP e da Sesgran Rio, porque você vai melhorar aquilo que vai acontecer na prova da FUMARC. Perfeito? Então, por assimilação com outras bancas, fica bem mais fácil entender. Mas é uma banca que cobra um tipo de análise de textos tranquilo, contemporâneo, perfeito. Gosta, às vezes, de trabalhar com a linguagem verbal e não verbal. E no ponto de gramática, gosta daquelas questões que não são tão aplicadas ao texto. São questões de gramática mais isoladas, beleza? Mas faz esse combinado. Questões FUMARC, questões VUNESP, questões Sesgran Rio, que você já terá em suas mãos um bom material de preparação. Essa pergunta é curiosa, vem da NNW_Saúde. Sobre o seu doutorado, estou preocupada. Preocupada! Muito obrigado pela preocupação. Quando irá começar? O que acontece? Não escondo de ninguém o meu desejo de fazer o doutorado. Espero que um dia eu possa concluir esse desejo. Eu fiz a graduação e o mestrado na Universidade de Brasília, UNB, e eu pretendo muito fazer o doutorado. Em 2014, eu bati na trave. Doutorado são 4 fases. Entrega do projeto escrito, defesa do projeto oral, prova de línguas, no caso a minha prova de línguas é espanhol, porque eu já fiz a de língua inglesa no mestrado, e avaliação de títulos. Eu já havia passado nas 2 primeiras fases em 2014, eu já havia passado na entrega do projeto e também já havia passado na defesa oral do projeto. Na prova de espanhol, eu cheguei atrasado 3 minutos por conta de uma chuva que eu peguei no percurso e fui impedido de fazer a prova. Foi algo que me deixou muito chateado à época. Hoje já perdoei a professora que não me deixou fazer a prova, até porque, na ocasião, depois dessas 2 etapas, a quantidade de pessoas que estavam ainda concorrendo ao doutorado era inferior à quantidade de vagas, ou seja, eu tinha tudo para entrar. E, infelizmente, por conta dessa circunstância, eu fiquei de fora do doutorado em 2014. De lá para cá, a minha vida mudou absurdamente. Mudou muito, mudou muito. Mudou numa proporção que eu, Elias, não achei que um dia iria acontecer. Por exemplo, eu estar aqui agora fazendo vídeo para canal do YouTube, para o meu canal do YouTube, eu nunca sonhei na minha vida. Então o que acontece? Muita coisa mudou, mudou para melhor em muitas circunstâncias, com certeza. Então eu não posso reclamar dessas mudanças que aconteceram nesse percurso, mas ainda tenho o desejo de fazer o doutorado. Eu pretendo fazer o doutorado, inclusive na Universidade de Brasília, que é meu xodozinho. Se possível também com a mesma orientadora, até porque eu sou apaixonado pela minha orientadora, a professora Rosana. Então, eu pretendo sim fazer o doutorado. Não sei se ainda vou continuar com a mesma temática, não sei se eu vou continuar com a mesma abordagem que eu tinha em 2014, mas eu tenho essa pretensão sempre pensando em gramática, abordagem gerativa e ensino de língua portuguesa, sempre nessa abordagem. Isso não vai mudar. Pode ser que eu mude alguma perspectiva dentro da minha obra. Por exemplo, em 2014 eu pensava sobre consciência morfossintática no meu projeto. O que é a consciência morfossintática? Se ela existe, como isso acontece no seu cérebro e mais, como é que eu posso tocar a consciência morfossintática das pessoas a fim de que elas possam aprender mais e melhor a língua portuguesa, e isso, claro, gere resultados, e não só em nível de concurso público, tá? Aliás, concurso público é um pedacinho do negócio, numa perspectiva muito maior, que pode contribuir muito mais gente no Brasil inteiro, beleza? Então, eu ainda quero fazer isso, ainda pretendo, quando algumas coisas, alguns projetos da minha vida ainda estão acontecendo, muita coisa acontece ainda, e que eu não queria entrar no doutorado de maneira mal feita. Não queria fazer isso, eu queria me dedicar bem. Mas espero que muito em breve eu possa concluir este sonho, beleza? Pergunta agora da Livinha P. Silva. Mesmo decorando a tabela de conjunções, fico perdida nas videoaulas. Devo seguir? Com certeza. Até porque, lembre-se do seguinte, decorar as conjunções é fundamental para uma parte
da matéria. Quando nós falamos sobre conjunções, semântica das conjunções, coesão textual, orações subordinadas adverbiais e orações coordenadas, as conjunções são essenciais, beleza? Essenciais. Além disso, as conjunções vão te ajudar em algumas outras matérias, como, por exemplo, colocação pronominal, pontuação. Só que não quer dizer que as conjunções signifiquem o núcleo principal do seu estudo, a parte principal do seu estudo. E que, na verdade, quando nós estudamos língua portuguesa, toda vez que a gente começa o estudo, a gente nunca pega 100% uma parte para avançar. Por isso que eu, Elias, desenvolvi o chamado método mantra, que é um método para que você faça a medição do seu nível em determinadas matérias, até porque, na verdade, você não evolui em língua portuguesa de maneira geral. Você evolui em morfologia, você evolui em sintaxe do período simples, você evolui em sintaxe do período composto, você evolui em crase, você evolui em pontuação, você evolui em colocação pronominal, e essa evolução não é linear. É importante você saber que às vezes você vai evoluir mais em morfologia do que em sintaxe. E com o tempo você vai compensando essa evolução. Essa evolução também tem tudo a ver com a quantidade de questões que você faz acerca de um determinado assunto. Porque alguns assuntos são mais cobrados, outros assuntos são menos cobrados. E é por isso que você precisa ficar monitorando o seu nível de evolução em cada em cada um dos tópicos de língua portuguesa, que aí sim você vai perceber, de fato, a sua evolução no tudo. Legal? Mas você pode avançar? Pode avançar sim. Só que, se você decorou a tabela de conjunções e ainda não consegue resolver questões relacionadas às conjunções, obviamente você vai evoluindo, mas sempre voltando neste assunto, para que ele possa ir se sedimentando na sua cabeça. Legal? A próxima pergunta vem do Rodolfo Araújo, que falou o seguinte: Elias, como faço a concordância de um verbo com a expressão agente? Considero plural? Querido, o que acontece? Agente é morfossintaticamente singular. Então, se é morfossintaticamente singular, a concordância verbal que é um fenômeno sintático, ela deve ser singular. A gente trabalha todos os dias. A concordância deve ser singular. Mas a expressão agente semanticamente faz referência a uma ideia plural. Agora eu estou falando de semântica, por isso que é importante você compreender os níveis de análise da língua portuguesa. O agente equivale a nós, beleza? E aliás, hoje nós podemos perceber que em contextos diferentes as pessoas escolhem usar agente ou escolhem usar nós. Por exemplo, em contextos mais informais, o brasiliense, então, ele é preciso nisso. Em contextos mais informais, prefere-se o agente. A gente estuda, a gente trabalha, a gente joga. Agora, em contextos mais formais, a preferência é pelo nós. Nós estudamos, nós trabalhamos, nós jogamos, beleza? A referência, a ideia é a mesma, ou seja, a semântica é a mesma, mas a morfossintaxe aqui é diferente. Não confunda uma coisa com a outra. Então, do ponto de vista morfossintático, concordância singular. Do ponto de vista semântico, a ideia é plural. Outro detalhe, o agente é muito mais usado com a ideia do eu mais vocês no sentido particular. A gente estuda, a gente joga. Agora, a primeira do plural, nós, ela possui também um sentido generalizante. Muitas pessoas usam esse sentido generalizante, sobretudo no jornalismo falado. Por exemplo, estamos preocupados com a evolução do coronavírus. Espera aí, estamos preocupados, não sou só eu e não é só você. É todo mundo, inclusive eu e você, beleza? Então ainda há essa ideia generalizante. Mas o grande detalhe, não confunda morfossintaxe com semântica. Legal? Responder essa pergunta aqui vai ser uma alegria para mim, até porque muitas pessoas a fazem. É pergunta da Tatiane Gata.Oliver _. Quero dicas para organizar materiais para os meus alunos. Quais aplicativos você usa? Vamos lá falar em aplicativos, até porque eu não tenho problema nenhum em falar do meu setup. Até porque tudo que eu uso é bem tranquilo, bem fácil, bem simples, vai aprimorar a sua aula, a aula de muita gente. Legal? E outro detalhe, nas minhas redes sociais sou eu que faço praticamente tudo, beleza? Sou eu que faço praticamente tudo. Então bora lá. Primeiro, para fazer a gravação desta aula, eu uso o Vmix, beleza? Eu uso o Vmix, que faz tanto a gravação quanto a transmissão. O Vmix é um programa pago na sua versão Basic. O valor é até mais em conta, a versão mais profissional é que é bem mais cara. Eu uso o Vmix para as transmissões e para as gravações. Antes do Vmix, eu usava o OBS Studio. O OBS Studio também é um aplicativo excelente, ele é todo gratuito
e já atende bem demais. Eu passei a usar o Vmix porque no Gran Cursos Online o programa utilizado é o Vmix. Então, para ficar mais fácil, para que eu pudesse tirar algumas dúvidas, eu passei a utilizar o Vmix também. Legal? Para edição de vídeos, eu utilizo o Movavi. Movavi, que é um aplicativo pago também, mas ele possui uma versão que não exige de você ficar pagando o tempo inteiro, pagar mensalmente, como por exemplo uma Adobe Premiere, que aliás eu nem sei usar. E o Movavi, nossa, qualquer pessoa com um pouquinho de paciência consegue aprender a usar o Movavi, é por lá que eu edito os vídeos. Para fazer as artes, eu utilizo o Canva. Canva, que é uma plataforma online para que você possa fazer imagens dos mais diversos tipos. Lá, inclusive, existem sugestões de imagens e você consegue compor. Até porque eu vou te contar uma coisa. Eu sou um lixo em termos de artes visuais, eu não faço ideia de como compor uma arte. O Canva é uma mão na roda. Existe o Canva gratuito, o Canva pago. Atualmente eu uso o Canva pago. Mas, durante muito tempo, eu usei o Canva gratuito. Eu passei a utilizar o pago por conta de algumas funcionalidades que deixavam o meu serviço mais fácil. Beleza? Mas com o Canva gratuito você já deita e rola como se não houvesse um amanhã. Aliás, durante muito tempo eu usei o Canva gratuito. Deixa-me ver o que mais que eu uso de aplicativo. Para fazer agendamento de algumas publicações nas minhas redes sociais, eu utilizo o Etos, que é o serviço mais barato e mais funcional em termos de agendamento de publicações nas redes sociais. Algumas eu faço na hora, algumas eu agendo. Normalmente, eu agendo algumas publicações rotineiras do feed. Lógico, eu vou gravando semanalmente, vou produzindo conteúdo semanalmente, não deixo o conteúdo produzido a longo prazo. E outras publicações, como stories e tudo mais, eu faço na hora. Beleza? Mas basicamente é isso que eu utilizo nas minhas redes sociais e também na produção dos meus conteúdos. Também eu utilizo câmera. Hoje eu já troquei de câmera algumas vezes, mas hoje eu utilizo uma Logitech Brio, utilizo um microfone que é um Shure MV5, beleza? E uso um computador só, e é só. Pergunta do Alex_Vitor, que Vitor falou o seguinte: quais são os verbos com regência mais polêmica e que merecem atenção especial? Existe uma listinha desses verbos, Alex, que está lá no meu site, beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, eu também vou deixar aqui nos cards para que você possa pegar esses verbos. Inclusive, eu estou querendo fazer uma nova lista de verbos e uma aula para fazer o lançamento dessa lista de verbos. Quero mudar um pouquinho essa lista de verbos. Aliás, eu quero saber se você tem interesse nessa aula, não só Alex, e todos os que assistirem a este vídeo, por gentileza, coloquem aqui nos comentários qual que é o seu interesse nesta aula sobre regências verbais especiais, sobre regências polêmicas e uma nova lista acerca desses verbos. Quais verbos merecem sua atenção? Assistir, visar, aspirar, preferir, lembrar, lembrar-se, esquecer, esquecer-se, ajudar, atender, implicar e alguns outros, beleza? Esses são verbos que merecem a sua atenção porque a maioria dos verbos você consegue compreender a regência deles pelo contexto, beleza? Pelo contexto. Aliás, vou colocar para você que 99% dos verbos eles possuem a sua regência determinada pelo complemento que o acompanha. Só que, obviamente, existem verbos de regência polêmica. Esses verbos são cobrados em prova. Esses não adianta, é necessário decorar. Eu vou deixar aqui o link para você de onde está esse conteúdo no meu site. É só ir no meu site, na parte de downloads, você vai encontrar esse material, você baixa gratuitamente, beleza? E lá você vai ter esses verbos para poder treinar. Quero saber de você, não se esquece de colocar aqui nos comentários qual é o seu interesse nessa aula sobre regências verbais especiais e também o interesse numa nova lista, igual eu fiz com a tabela de conectivos, fazer algo idêntico para as regências verbais. Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Próxima pergunta vem do Igor Alves _. Em que lugar encontra o seu curso de interpretação de textos? Jesus Cristo. O que acontece? Eu gravei um curso de interpretação de textos completo na época do concurso do INSS em 2016. 2016. Eu gravei um curso completo para o INSS, de interpretação de textos para o INSS. Só que esse curso foi retirado do ar, beleza? Ele foi retirado do ar por decisão do Gran Cursos Online, ele foi retirado do ar, então você não consegue encontrar mais esse curso. De lá para cá eu não gravei mais curso de interpretação de textos. Por quê? Porque foram fases, na verdade, né? Quando eu comecei a dar aula para concursos públicos, o meu forte era a redação discursiva. Em um determinado momento, o ponto auge era a análise de textos, e depois eu passei a gramática, e a gramática já consome muito tempo. Então, por isso, eu não tenho um curso atual gravado de interpretação de texto, mas eu gosto muito dessa disciplina, gosto demais. Então, por isso que eu tenho o texto da semana,
às segundas-feiras, às 19 horas, fora as aulas de texto que eu tenho aí pelo YouTube espalhadas. Vai por lá que você já consegue encontrar muito conteúdo meu de texto. Muito conteúdo meu de texto. Eu tenho algumas demandas para gravar agora no Gran Cursos Online. Por exemplo, eu tenho uma gravação já agendada de uma nova matriz de gramática, num novo formato. Eu tenho um curso que também vai ser um formato bem legal, uma oportunidade bem bacana que o Érico, que é o atual diretor do Gran Cursos Online, me deu. Um curso no formato mais company, no formato mais business, que eu vou gravar também de língua portuguesa, beleza? E logo depois espero poder gravar um curso de interpretação de texto, até porque muita gente me pede, muitas pessoas conhecem a minha técnica de análise de textos. Curiosamente, apesar de eu fazer um trabalho longo demais com gramática, um trabalho bem legal com gramática, a minha aula mais famosa continua sendo uma aula de interpretação de textos, então naturalmente eu preciso gravar um curso de interpretação de textos. Pode deixar que assim que esses projetos encaminharem, assim que esses projetos passarem, eu vou fazer um curso de texto e aí eu aviso todo mundo nas redes sociais. Legal? E a última pergunta vem do Adelino_NR, que falou o seguinte: que conselho você gostaria de ter recebido no início da sua carreira como professor? Felizmente, eu tive excelentes mentores em relação a isso. Eu sou muito afortunado. Meu primeiro mentor foi o Zé Roberto, que Deus o tenha, um cara sensacional, um cara super dedicado à língua portuguesa, dedicado à literatura, dedicado ao movimento negro, um mentor sensacional que eu tive, fora tantos outros que, lógico, se eu for citar nomes aqui, eu com certeza vou deixar de citar alguns, mas eu tive excelentes. Guga, que avaliava o meu quadro com muito cuidado, falei do Zé Roberto, o professor Hildo, tantos mentores sensacionais que eu tive ao longo da carreira e que me ajudaram muito nesse percurso. Agradeço a todos eles. Vai ser complicado sair nominalizando cada um deles aqui, mas eu tive só mentores sensacionais. Mas, ao longo desse percurso, obviamente, descobrir a parte chata de qualquer profissão, inclusive da profissão de professor. Então, o principal conselho que eu gostaria de ter recebido lá no começo é: cuidado com os E por quê? Porque conheci muita gente bacana? Conheci, mas conheci muito miserável, beleza? Conheci muita gente que já veio como miserável e conheci muita gente que parecia estar me ajudando, mas que depois se tornou um grande sacana, beleza? E aí, dali pra frente, eu sigo um conselho que o Guga me deu em 2008, e eu sigo esse conselho pra sempre, que é o seguinte: se você tiver algo pra falar de alguém e esse algo for bom, diga. Se você não tiver algo bom para falar de alguém, se cale. Então o que eu faço? Quando são nomes que merecem ser citados, eu cito, quando eu me lembro, claro, de todos os nomes, eu cito, encho a bola, brinco, interajo. Ou seja, todo mundo que eu cito, que eu acompanho, que eu sigo, todo mundo são pessoas de verdade, são pessoas que o meu coração seleciona, são pessoas que são 100% honestas comigo. Quando não, desconfie, beleza? Porque eu não falo, eu me calo, beleza? Então, é o conselho que eu gostaria de ter recebido no início da minha carreira, até porque eu sofri demais com algumas coisas que aconteceram, sofri principalmente do ponto de vista individual e pessoal, com algumas coisas que aconteceram no decorrer da minha carreira, mas tudo passa. Chegamos então ao final de mais um Elias Responde. Espero que vocês tenham gostado bastante deste episódio. Não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e até semana que vem.